Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de Química Orgânica, né? Agora fechando o assunto isomeria, né? A gente já tinha visto isomeria plana, a primeira aula de isomeria, que a gente também chama de isomeria constitucional, né? Na última aula nós vimos isomeria geométrica, que a gente também chama de cis-trans, né? E agora a gente está vendo isomeria ótica. Só dando uma relembradinha, a gente começou vendo isomeria espacial, o conceito de isomeria espacial, né? E chamamos isomeria espacial de estereoisomeria. Ou seja, isômeros espaciais de maneira geral, sejam geométricos ou sejam ópticos, podem ser chamados de estereoisômeros, né? Então, isômero espacial, estereoisômero. Dentro da isomeria geométrica, né, a gente tem sempre pares de isômeros onde um não é a imagem especular do outro. Então, se a gente tem um isômero que não é a imagem especular do outro, a gente pode chamar esse par de isômeros de astereoisômeros. Está tudo escrito lá, a gente já viu, tá? E aí hoje a gente vai ter isomeria ótica, né, que é o outro caso de estereoisomeria, e eles têm nomes específicos também, tá? E aí daqui a pouco a gente vai falar dos nomezinhos quando chegar o momento. Mas inicialmente, né, a gente vai trabalhar com o conceito de isomeria ótica, que é um pouco abstrato, né? Que de fato a gente não vai ver esse desvio de luz que a gente vai citar aqui, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente precisa de um laboratório. Olha a definição. Isômeros óticos têm a capacidade de desviar a luz plano-polarizada. Então, essa luz plano-polarizada que sofre desvio, a gente consegue perceber apenas com a ajuda de um polarímetro no laboratório. Mas vamos ver como é que é o processo. O que a gente tem aqui? A gente tem a luz natural, que incide em todas as direções, né? Que ela é direcionada para todas as direções, então assim, a luz natural ela não é polarizada. E a partir do momento que a gente passa por um prisma polarizador, né, a gente seleciona uma direção para essa luz, né? Imagina a gente com uma lanterna, né, incidindo a luz dessa lanterna em uma porta que tem uma fenda bem fininha, né? Então a gente consegue do outro lado dessa porta, né, observar uma luz polarizada, né? Fazendo uma analogia aqui, né, como se a gente tivesse um feixe de luz em uma direção aqui, eu coloquei na vertical, tá? E essa luz polarizada, né, pode passar por um composto orgânico que possua atividade ótica. A gente vai ver que características esse composto orgânico deve ter, e a partir daí a gente observa esse desvio da luz, né? Então o foco desse primeiro esquema está aqui, ó. Essa luz pode ser desviada para a direita, pode ser desviada para a esquerda, ou pode não sofrer desvio, né? O que a gente tem que saber, né? E aí já falando da relevância desse conceito para os exercícios, a gente tem que saber qual o isômero que está associado a cada um desses desvios, qual o nome do isômero. Quando esse isômero óptico desvia a luz para a direita, a gente chama esse isômero de destrógeno. Destrógeno, a gente sabe que quem é destro, né, usa a mão direita, usa o pé direito. Então, destrógeno giro para a direita, então é fácil de lembrar. E na nomenclatura, a gente usa aquele desenho antes da nomenclatura oficial. Desenho minúsculo e o tracinho. Belezinha? Então, isso para o isômero destrógeno, que tem a capacidade de girar a luz plano polarizada para a direita. Se esse desvio for para a esquerda, a gente chama esse isômero de levógeno. A associação que eu consigo fazer aqui é a seguinte, né? Levógeno, left, desvio para a esquerda. É o mais próximo que eu consigo chegar de um macete. Então, esse levógeno gira a luz para a esquerda, e na nomenclatura a gente coloca o Lzinho minúsculo, tracinho hífen, e depois a gente dá a nomenclatura oficial, nomenclatura EUPAC. Até aqui, beleza? Desvio para a direita, isômero destrógeno. Desvio para a esquerda, isômero levógeno. Show! E agora, a gente pode observar também, aqui a gente tem um não desvio, né? A luz polarizada continua polarizada, mas sem sofrer desvio para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, a gente tem a mistura de 50% do destrógeno e 50% do levógeno. Se a gente tem 50% de cada, a gente tem uma mistura, né, em quantidades iguais. Essa mistura a gente chama de mistura racêmica. E essa mistura é oticamente inativa. Então, mistura racêmica, que a gente também pode chamar de racemato. E, obviamente, se é uma mistura, eu não tenho uma nomenclatura para mistura, né? O fato é que aqui nós temos 50%
D e 50% do E. Nesse caso, nós temos uma mistura racêmica. Mistura racêmica é oticamente inativa, né? Os desvios se anulam, fazendo com que, né, essa luz plano polarizada não sofra nem desvio para a direita, nem desvio para a esquerda. Belezinha? Essa parte inicial é para a gente trabalhar com esses conceitos, cada um dos isômeros e a mistura racêmica. Show! Mas qual é a característica que uma substância orgânica deve ter para que exista isomeria ótica? Qual a condição para a ocorrência de isomeria ótica? Eu acho que a maioria de vocês já sabe, né? Isso é muito difundido, vocês veem isso desde o iníciozinho, né, do ensino médio. É a presença do carbono, que a gente chama de quiral, ou assimétrico. O que é esse carbono quiral ou assimétrico? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si. Então vamos com calma. Primeira coisa, se esse cara tem 4 ligantes, necessariamente ele está fazendo 4 ligações simples. E se ele está fazendo 4 ligações simples, ele tem um tipo de hibridação ou de hibridização específico. Esse carbono é, lembra o macetinho? 1, 2, 3. Ele é sp3. Então esse carbono aqui, que eu estou considerando o carbono quiral, esse é o carbono quiral. Ele tem os 4 ligantes diferentes entre si. E aqui eu estou chamando de quadrado, triângulo, bolinha X, nosso controlezinho PlayStation. Então, 4 ligantes diferentes entre si. Então, carbono quiral é aquele que tem 4 grupos pendurados a ele, diferentes entre si. Beleza? Então, essa aqui é a parte mais importante da aula. Então, você tem que saber que para que exista isomeria ótica, a molécula precisa apresentar um carbono quiral ou assimétrico. É isso que a gente vai começar a trabalhar agora. Tá? Então, se eu possuir carbono quiral, ele desvia a luz plano polarizada, ou para a direita, ou para a esquerda, um dos seus isômeros. Tá? Então, primeiro exemplozinho aqui, ó. Ácido lático. Aqui tem carbono quiral? Dá uma olhadinha aqui. Tem que ter, né? Nosso primeiro exemplo. Agora, uma dica para vocês. Se eu quero observar carbono quiral, eu quero identificar, né, carbonos que possuem 4 ligantes diferentes entre si. Eu quero identificar carbonos que possuem 4 ligações simples de cara. Então, o que a gente já vai eliminando? A gente já vai eliminando carbonos sp2, carbonos sp, carbonos que fazem dupla, carbonos que fazem tripla. Então, quando eu olho aqui, né, para essa estrutura do ácido lático, eu já sei que esse cara não é quiral. O carbono da carboxila está fazendo uma dupla ligação, então não preciso nem identificar os ligantes que estão ao redor dele, né? Porque se o carbono é sp2, ele não tem 4 ligantes. Se ele está fazendo uma dupla, né, essa dupla está indo para um grupo só, no caso aqui para o oxigênio. Do outro lado nós temos um CH3, pô. Então, CH2 e CH3, isso é fácil de observar numa molécula, seja na forma estrutural condensada, como a gente está vendo aqui, ou em bastão. Né? Quando a gente tem um carbono CH2, CH3 já elimina, ele está ligado a 2 ou 3 hidrogênios. Então, assim, é fácil a gente começar a eliminar os carbonos que não podem ser quirais. São carbonos sp2 e sp, carbonos CH2 e CH3. Em algumas moléculas que são maiores, a gente pode observar também carbonos aromáticos. Então, todo carbono aromático é sp2. Já descarta, já não pode ser quiral. Belezinha? Mas vamos lá. Aqui, a gente descartou esse primeiro carbono aqui, da carboxila. A gente descartou esse carbono aqui da extremidade esquerda, que é o CH3. Beleza. Então, esses dois carbonos não podem ser quirais, agora que sobra esse carbono aqui do meio. Então, uma coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte. Ligante, quando a gente fala ligante, e aí o carbono quiral tem que ter ligantes diferentes, né? Ligante não significa átomo imediatamente ligado. Né? Ligante é tudo que está pendurado naquela ligação. Por que eu estou falando isso? Porque esse carbono aqui,
ele está ligado, se a gente fosse pensar a átomo imediatamente ligado, ele está ligado ao oxigênio, hidrogênio, carbono e carbono. Vou até escrever de uma forma diferente aqui, para mostrar isso. Ali eu botei CH3. A gente pode colocar assim, ó. A gente pode colocar assim, H3C, para mostrar que é um carbono ligado a outro. Só que os ligantes não são os carbonos que estão ligados a esse carbono que a gente está analisando. Ligante é tudo que está pendurado. Então, quais são os ligantes desse segundo carbono aqui, desse carbono 2? Hidrogênio, hidroxila, CH3, que é um grupamento metila, e uma carboxila. Então, ó, esse carbono tem 4 ligantes diferentes entre si. Ele é quiral, ele é assimétrico. E a gente pode identificar com um asterisco, ó, identifiquei esse carbono como quiral. Então, esse cara apresenta isomeria ótica. Foi. Mas o seguinte, a gente está falando aqui de isomeria e eu estou falando de uma molécula só, estou mostrando uma molécula só, né? Então, se a gente fala de isomeria, vamos partir lá do princípio de isomeria. Isômeros são compostos diferentes, né, que possuem a mesma fórmula molecular. Só que aqui eu só estou representando uma molécula, que é a molécula do ácido lático, né? Então, se eu estou representando uma molécula, eu preciso do isômero dessa molécula, do isômero ótico dessa molécula. Lembra que a gente definiu como diastereoisômeros na isomeria geométrica, na semana passada? São isômeros espaciais, onde um não é a imagem especular do outro. Tá dentro de isomeria geométrica, se estrange. Agora, aqui em isomeria ótica, a gente vai ver isômeros espaciais, onde um é a imagem especular do outro, né? E eles são diferentes entre si, com propriedades físico-químicas, propriedades biológicas diferentes, tá? Então, como é que a gente desenha o outro isômero desse carinha aqui? Você desenha o seu espelhinho e rebate a molécula. Já que aqui a gente está em 2D, não tem muito o que fazer não. Você vai rebater essa molécula e vai escrever assim. Então aqui, né, a gente está rebatendo a molécula no eixo do carbono quiral, né, lateralmente. Vocês podem perceber que a hidroxila e o hidrogênio permanecem, um para cima e um para baixo, respectivamente, né? Hidroxila para cima e hidrogênio para baixo. A gente inverteu só esses dois grupos. Então aqui a gente inverteu a carboxila e o metil. Então agora a gente tem um par de isômeros óticos. Da onde vem esse termo quiral? O termo quiral vem do grego, que significa mão. Por quê? Porque nossas mãos são quirais. Então é o seguinte, nossa mão, uma é a imagem especular da outra. Se a gente colocar um espelho aqui, uma imagem especular da outra, tá? Desconsiderando as tatuagens. Então, uma imagem especular da outra e essas imagens não se sobrepõem. A gente diz que são imagens especulares não sobreponíveis. Se você pegar uma luva da mão esquerda, você não consegue colocar na mão direita. Nossas mãos são diferentes, apesar de uma ser imagem especular. Como é que a gente prova que elas não se sobrepõem? Só tentando. Quando a gente faz isso aqui, ó, fica um dedão para cada lado, ou se você quiser sobrepor os dedões, fica uma palma para frente e uma palma para trás. Tá? Então aqui nós temos um par de isômeros óticos. Como é que a gente chama esse par de isômeros óticos? Me faltou um pouquinho de espaço aí, mas assim, eu vou arrumar um jeito. A gente chama de enantiômeros. Vocês estudam isso na física, vocês estudam espelhos, enantiomorfismo, não tem isso? Então, enantiômeros são isômeros óticos onde um é a imagem especular do outro. Enantiômeros, enantiomorfos, ou, vou escrever aqui embaixo, tá, gente, para dar espaço, ou antípodas óticos. Sendo bem honesto com vocês, o nome que vocês têm que
dar mais importância é esse aqui, são os enantiômeros, tá? Então, um par de isômeros óticos, né, é constituído por enantiômeros. Belezinha? Queria trazer aqui as molequinhas para vocês, né, para mostrar como essas moléculas se arranjam no espaço. Lembra que eu estava falando de conectividade na aula de isomeria geométrica? Falei o seguinte, né, em isomeria plana a gente tem as conectividades diferentes dos ligantes, né, dos carbonos, dos hidrogênios e dos outros grupamentos. Na isomeria espacial não, a conectividade é a mesma, mas o arranjo, né, espacial dos átomos que é diferente. Vou chegar um pouquinho aqui mais para frente. Só primeiro, né, exemplificando que eu não tinha um número, né, de bolinhas azuis suficiente para fazer as carboxilas todas com bolinhas azuis. Mas vamos considerar essas bolinhas vermelhas como sendo azuis, onde as bolinhas pretas são os carbonos, as brancas são os hidrogênios e as azuis são os oxigênios. Então aqui nós temos exatamente a estrutura do ácido lático. Então vou colocar uma para vocês entenderem primeiro, separadamente. C dupla O, OH, C, OH, CH3 e hidrogênio. Foi? Dando 360 aqui, ó. Meu diretor tá vendo se tá bonitinho. Dá pra ver? Dá pra ver bonitinho? Show! Agora eu tenho outra molequinha aqui. Essas duas moléculas que eu estou representando aqui, que eu estou segurando, elas são iguais ou são diferentes? Responde daí, vai. São iguais ou são diferentes? O que a gente está observando aqui? Que uma é a imagem especular da outra. Então aqui, ó, C dupla OH com C dupla OH. Para frente nós temos os radicais metila, para cima nós temos as hidroxilas e eu estou segurando pelos hidrogênios. Ou a gente poderia representar assim, ó. As carboxilas estão para frente da câmera, eu estou segurando pelos radicais metila, hidroxilas para cima e hidrogênios aqui para dentro. Tá? Tanto faz. Se eu tenho um par de imagens especulares, eu tenho duas moléculas diferentes. Mas como é que eu provo que essas moléculas são diferentes? Eu vou tentar sobrepor essas moléculas. Se a gente conseguir sobrepor essas moléculas, elas representam a mesma substância. Se não, essas moléculas são diferentes. Então, como é que eu vou sobrepor? Ó, aqui carboxila com carboxila. Vou sobrepor as carboxilas. Agora eu vou juntar aqui. Carboxila com carboxila, foi? Hidroxila com hidroxila para cima. Agora, olha a parte de trás. Vê se o metil com hidrogênio não está trocado. Ó. O metil com hidrogênio está trocado de posição. Então, aqui nós temos duas estruturas diferentes. Apesar de nós termos dois grupos se sobrepondo, dois grupos, que são os hidrogênios com as metilas, estão em posições invertidas. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou inverter a posição desses dois, tá? Estou quebrando aqui na hora. Aí. Peguei. Agora eu vou tentar sobrepor essas moléculas. Carboxila com carboxila, hidroxila para cima com hidroxila. Ó. Olha esses dois grupos na parte de trás. Metil com metil, hidrogênio com hidrogênio. Então, estou conseguindo sobrepor essas moléculas. Se eu estou conseguindo sobrepor, agora eu não tenho mais a imagem especular do outro. Até as carboxilas até estão, né? As hidroxilas para cima. Mas agora eu tenho um metil para cima, para frente, desculpa, o hidrogênio para frente. Eu estou segurando aqui na parte de trás por um metil com a minha mão esquerda, eu estou segurando aqui no hidrogênio com a minha mão direita. Então, não temos uma imagem especular do outro. Essas moléculas são iguais. Então, quando a gente tem uma imagem especular do outro, a gente tem um par de isômeros óticos, um par de enantiômeros. Agora, que bonitinho, dá para ver as moléculas sobrepostas. Foi? Deu para ver de boa, Flavinho? Obrigado. Espero que qualquer coisa volta, né? Dá para voltar. Tranquilo, gente. Então, aqui, né, nós temos um par de isômeros óticos. O que eventualmente vocês vão ver nos exercícios, né? E aí, eu sempre digo a mesma coisa, né? Se vocês observarem uma ligação, né, que esteja sendo representada pela estereoquímica do carbono, como assim? Uma ligação pintada ou tracejada, nós temos
nós desconfiamos que esse carbono é quiral. Aqui, por exemplo, eu estou colocando a hidroxila vindo na nossa direção. E, nesse caso, se eu quero representar um isômero ótico, eu também tenho que representar a hidroxila aqui vindo na nossa direção, porque um é a imagem especular do outro. Então, as duas hidroxilas têm que estar para frente. Né? Por quê? Se eu rebato essa molécula, agora tem que ter um pouquinho de visão espacial. Se eu rebato essa molécula para cá, se eu faço exatamente isso, essa hidroxila que está para frente, quando eu rebato, ela vai para dentro do quadro. Então, se fosse a mesma molécula, se eu estivesse pegando a mesma molécula e rebatendo, essa ligação carbono-hidroxila estaria tracejada. E aí nós teríamos a mesma molécula. Mas para que a gente tenha um par de isômeros óticos, a gente tem que ter as duas ligações para frente. Né? A molécula tem que ser espelhada. Belezinha? Então eu espero que tenha ajudado a visualização, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, olhar as molequinhas ali. Beleza? Então agora aqui, né, nós tivemos uma espécie, uma estrutura com um carbono quiral, né, só tem esse carbono quiral, e nós temos quantos isômeros oticamente ativos? 2. O destrógeno e o levógeno. Quem é destrógeno e quem é levógeno aqui? Olhando para as estruturas. Tempo para pensar. Já pensou? Não tem como saber. Não tem como saber quem é destrógeno e quem é levógeno só olhando as estruturas. Isso é arbitrário. Eu posso chamar esse aqui de ácido D-lático e esse aqui de L-lático, ou vice-versa. O que teria como a gente fazer era dar uma nomenclatura em função de RS, que é uma nomenclatura de isomeria que a gente aprende só no ensino superior. Tá? Mas em relação a destrógeno e levógeno, não. Você tem que saber que se um é o D, o outro é o L e vice-versa. Tá? Então nós temos 2 isômeros oticamente ativos e um isômero oticamente inativo. O que é esse isômero oticamente inativo? É a mistura racêmica. Tá? É a mistura de 50% de cada, que vai fazer com que os desvios se anulem. Belezinha? Então, primeiro exemplo, para o ácido lático com um carbono quiral apenas. Agora olha aqui. O 2-bromo 3-cloro butano. Olha essa estrutura. Ela tem quantos carbonos quirais? Vamos lá. CH3, CH3. Já eliminei os 2 carbonos das extremidades, porque eu sei que carbono CH3 não pode ser quiral, né? Está ligado a 3 hidrogênios, não tem os 4 ligantes diferentes entre si. Então, o que a gente tem aqui? Quais são os ligantes desse carbono? Ligantes desse carbono: hidrogênio, bromo, metil e todo esse grupão aqui, que é o CHCl e CH3. Show? Quiral. Quiral. Agora, esse outro carbono aí, ele é quiral? Quais são os ligantes desse segundo carbono? Hidrogênio, cloro, metil e todo esse grupo aqui, que é o CH-bromo CH3. Ele também é quiral. Então nós temos 2 carbonos quirais diferentes. Então, se são carbonos quirais diferentes, eles promovem desvios diferentes. Então, vamos trabalhar com hipóteses aqui, tá? Com possibilidades. Vou chamar esse primeiro carbono de carbono alfa e ele desvia. E aqui, números para a gente trabalhar de maneira mais fácil, tá? Ele promove um desvio de 10 graus. Esse primeiro carbono. Esse segundo carbono, eu vou chamar de carbono beta e promove um desvio lá no polarímetro, quando você está olhando, de 5 graus. Foi? Então, temos 2 carbonos diferentes que promovem desvios diferentes. Por convenção, eu vou falar o seguinte: desvio para a direita recebe sinal positivo, desvio para a esquerda recebe sinal negativo. Tranquilo? Então, a partir dessa convenção e dos valores dos desvios que eu coloquei aqui, nós vamos ver quais são as possibilidades, né, de desvios e de isômeros oticamente ativos.
e inativos também para essa estrutura, para essa molécula. Tá? Então, vamos considerar o seguinte. Primeiro, os dois carbonos promovendo desvio para a direita. Se por convenção os desvios para a direita são positivos, o que a gente tem? Mais 10 e mais 5. Foi? Então, os dois desvios para a direita, vou ter sinal positivo nos dois. Desvio global de 15 graus. Aqui nós temos um isômero de estrógeno. Foi? Vou considerar agora os dois desvios para a esquerda, ou seja, menos 10, menos 5. Desvio global, menos 15 graus. Nós temos um isômero levógeno. Foi? Então, ó, consideramos os dois desvios para a direita, os dois desvios para a esquerda. Agora, carbono alfa girando para a direita, carbono beta girando para a esquerda. Vai ficar assim, ó. Mais 10, menos 5. Se o desvio para a direita é positivo, aqui é mais 10. Desvio para a esquerda é negativo, menos 5. Nós temos um desvio global de mais 5. Temos um isômero de estrógeno, já que o desvio global é positivo. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou promover um desvio para a esquerda do carbono alfa e para a direita do carbono beta. Formando isso aqui, ó. Menos 10 mais 5. Desvio global, menos 5. Temos um levógeno. Até aí foi? Vimos todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Né? Então, nós temos quantos isômeros oticamente ativos? 4. Nós temos 2 destrógenos e 2 levógenos. Tá? Agora, né, quando o número de carbonos quirais, carbonos assimétricos vai aumentando, né, o número de isômeros oticamente ativos também aumenta exponencialmente. Então, eu não vou ficar fazendo isso, todas essas possibilidades, quando eu tenho 3, 4, 5 carbonos assimétricos. Por isso que eu jogo na formulinha. Né? Então, o número de isômeros oticamente ativos é 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Se nós temos 2 carbonos quirais diferentes, 2 elevado ao número de carbonos quirais, 2 elevado a 2, 4. Nós temos 4 isômeros oticamente ativos. A gente não precisa ficar vendo todas as possibilidades. A gente joga na formulinha. Eu quero que vocês entendam a formulinha, né? Além do só decorar a fórmula para aplicar em uma questão. Beleza? Agora, aqui nós temos quantas possibilidades de misturas racêmicas? Se nós temos 4 isômeros, 2 possibilidades. A gente pode juntar esse destrógeno de mais 15 com esse levógeno de menos 15 e os desvios se anulam. A gente pode juntar esse destrógeno de mais 5 com esse levógeno de menos 5 e os desvios se anulam. Só que também tem uma formulinha para isso. O número de isômeros oticamente inativos, que é o número de misturas racêmicas, é igual a 2 elevado a n sobre 2 ou 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n não deu 4? Dividido por 2, 2. Ou 2 elevado a 2, né, que é o n menos 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Duas misturas racêmicas, que a gente chama de isômeros oticamente inativos. Belezinha? Até aqui. De boa? Foi? Agora a gente vai ver alguns se ligas aí, algumas especificidades. Né? Eu vou apagar essas 2 primeiras partes do quadro aí, é o momento de acelerar. Né? Para não ficar me dando apagado. Alguém volta? E a mágica se fez, e estamos aqui com o quadro montado novamente.
né, semi-montado, a gente vai continuar aqui, né, escrevendo algumas coisinhas. Então eu queria chamar a atenção para o seguinte, né, nós vimos a molécula anterior, né, com 4 isômeros oticamente ativos. Né. Então agora eu vou representar esses isômeros, né, nas suas estruturas e vou trabalhar com alguns conceitos em cima disso. Aqui nós temos o 2-bromo-3-clorobutano, show! E se a gente quiser representar o isômero desse carinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a imagem especular. E a imagem especular eu vou rebater essa molécula. Beleza, então nós temos isso aqui. CH3, bromo, cloro e CH3. Até aí, show? Né? Temos um par de isômeros óticos. Né? A imagem especular do outro. Só que nós temos 4 isômeros. E se nós temos 4 isômeros oticamente ativos, né, eu vou ter que montar uma estrutura diferente das duas. Né? Porque aí eu vou ter a terceira estrutura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar de posição apenas esses 2 grupamentos aqui, hidrogênio e bromo, e vou manter esse hidrogênio e cloro. Então eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui CH3, aqui CH3. Aqui eu mantenho o hidrogênio e o bromo. Aqui cloro. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu falei que eu ia manter hidrogênio e cloro e eu iria inverter hidrogênio e bromo. Eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Esse é a imagem especular desse, mas esse aqui não é a imagem especular de nenhum dos dois. Porque agora nós temos o bromo e o cloro em lados opostos da molécula, já que a gente está num eixo vertical. Então agora aqui nós temos uma imagem especular desse aqui, que é o outro isômero oticamente ativo, já que nós vimos que são 4. Agora, hidrogênio com hidrogênio, cloro com cloro, bromo para fora, hidrogênio para fora. Agora o que a gente tem? Olha o que a gente tem aqui. Nós temos um par de isômeros, né? Onde um é a imagem especular do outro. Nós temos outro par de isômeros, onde um é a imagem especular do outro. Nós temos isômeros aqui, onde um não é a imagem especular do outro. Então, olha o detalhe. Aqui nós temos um par de enantiômeros. Aqui nós temos outro par de enantiômeros. E esses dois aqui? Como é que a gente chamaria aqueles dois? Né? Citando a isomeria espacial que compõe, né, esse tipo de assunto aí. Então a gente está falando de um par de isômeros espaciais, óticos, onde um não é a imagem especular do outro. Eu não posso chamar de enantiômeros. Eu posso chamar de astereoisômeros. Eu falei que isômeros geométricos são diastereoisômeros, mas não apenas diastereoisômeros, são isômeros espaciais, onde um não é a imagem especular do outro. E é isso que a gente está vendo aqui. Aqui nós temos um par de isômeros espaciais, onde um não é a imagem especular do outro. Esse aqui com esse também. Esse aqui com esse. São diastereoisômeros. Agora aqui nós temos um par de enantiômeros, um par de enantiômeros. Belezinha? Com 2 carbonos quirais diferentes. Tá? Então essa estrutura aí do 2-bromo, 3-cloro-butano. Show? Agora, a gente pode trabalhar com moléculas que possuem, né, carbonos quirais iguais, 2 carbonos quirais iguais. Então a gente tem aqui o 2,3-dimetil butadieno, né? Dioico, o ácido 2,3-dimetil butano dioico, desculpa, falei dieno. Ácido 2,3-dimetil butano dioico.
Então nós temos 2 carboxilas, 2 radicais metila ligados a 2 carbonos. Olha só, esses 2 carbonos aqui não podem ser quirais, são carbonos de carboxilas. Show? Então carbonos de carboxila eu já eliminei. Agora, esse carbono aqui, quais são os ligantes desse segundo carbono, né? Considerando a molécula da esquerda para a direita? Ele está ligado a uma carboxila, a um hidrogênio, a um metil e um CH-CH3COH. Vou chamar assim, tá? CH-CH3COH. Então, repetindo, esse carbono está ligado a uma carboxila, a um hidrogênio, a um metil e a um CH-CH3COH. Quais são os ligantes desse carbono aqui? Carboxila, hidrogênio, metil e CH-CH3COH. Então nós temos 2 carbonos quirais iguais. E se temos 2 carbonos quirais iguais, eles promovem desvios iguais. Diferente daqueles 2 carbonos ali. Lembra que eu botei mais 10, mais 5, menos 10, menos 5. Agora, os desvios numericamente são iguais. Então eu vou chamar de alfa os 2 desvios. Eu não preciso nem trabalhar numericamente, né? E a gente segue a mesma convenção. Desvio para a direita, né, eu vou dizer que o sinal é positivo. Desvio para a esquerda, eu vou dizer que o sinal é negativo. Vamos considerar os 2 desvios para a direita. Beleza, então aqui nós temos, vou botar assim, ó, mais alfa, mais alfa. Então eu tenho um isômero como um todo, de estrógeno, e desvio de mais 2 alfa. Vou botar de cor diferente ali para destacar. Mais 2 alfa. Temos um isômero ali de estrógeno. Eu posso considerar os 2 desvios para a esquerda. Então a gente vai ter menos alfa, menos alfa. Aqui nós temos menos 2 alfa. Temos um isômero levógeno. A gente ainda pode fazer isso. Eu posso pegar 50% desse com 50% desse. Então eu vou pegar mais 2 alfa, menos 2 alfa. Nesse caso, o que a gente tem? Esses desvios se anulando. Então a gente tem aqui um D, um L, e aqui nós temos uma mistura racêmica. Esse mais 2 alfa é o destrógeno, esse menos 2 alfa é o levógeno, e quando a gente junta os dois em quantidades iguais, né, esses desvios se anulam, então nós temos uma mistura racêmica. Até show? Só que o que a gente pode fazer aqui também? Ó, já vimos mais os 2 girando para a direita, os 2 girando para a esquerda, aquele isômero em que os 2 giram para a direita com aquele outro isômero em que os 2 giram para a esquerda, e agora falta isso aqui, ó, mais alfa menos alfa. Um carbono desvia para a direita, outro carbono desvia para a esquerda, não importa qual, porque os 2 carbonos quirais são iguais. Aqui a gente vai ter o zero também. Como é que é o nome desse treco aqui? Aqui nós temos uma mistura, não é um isômero apenas. A gente tem a mistura de 2 casos, e aí sim esses desvios se anulam. Aqui não. Esses desvios estão se anulando, né, dentro da própria molécula. Esse é o que a gente chama de composto meso. Composto meso. Como identificar o isômero meso? Agora é o seguinte, né? A gente volta à nomenclatura do carbono quiral. A gente chama de carbono quiral, e o termo quiral tem a ver, né, com um ser a imagem especular do outro, e vem da mão, das nossas mãos que são quirais. E o carbono quiral também pode ser chamado de carbono assimétrico. O carbono assimétrico, porque esse carbono ele promove uma assimetria na molécula, que é a característica responsável pelo desvio da luz plano polarizada. Então, como é que a gente identifica um composto meso? Esse composto meso possui plano de simetria, ou seja, se a gente consegue
dividir essa molécula no meio, de alguma forma, e separar em dois lados exatamente iguais, como por exemplo aqui, nós temos o composto meso. Tá? Aqui eu coloquei com hidroxila, né? Eu poderia até colocar com CH3, já que o nosso exemplo aqui é CH3. Então aqui nós temos os dois CH3 vindo na nossa direção. Eles estão para frente, eles estão saindo do quadro. Né? Consequentemente, os hidrogênios estão entrando. Né? E aqui essas duas ligações estão no plano. Essas ligações carbono, 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 carbono. Tá? Então, existe um plano de simetria? Esse é o isômero meso. Ele é oticamente inativo. Se a gente tivesse isso aqui, ó, seria oticamente ativo. Esse cara não tem plano de simetria. Você pode cortar essa molécula aqui no meio e a gente vai ter esse CH3 furando o quadro, esse CH3 vindo na nossa direção, esse hidrogênio vindo na nossa direção, esse hidrogênio furando o quadro. Então aqui não existe plano de simetria. Agora aqui existe. Então esse é o composto meso. Foi? Beleza? Tranquilo? Então, assim, são casos muito específicos, tá, gente? Estou sendo bem sincero com vocês aqui. Né? Estatisticamente, não são partes da estereoquímica que aparecem muito nas questões, mas eu acho importante saber. Né? Para quem quer fazer medicina tem que saber tudo. E aqui a gente está aprofundando bem, tá? Falando de composto meso, falando de asterisômeros, tá? A gente está falando de situações que são bem mais específicas do que o basicão, que é identificar carbono quiral, isômeros oticamente ativos e inativos pela fórmula Lima. Belezinha? Agora, né, para a gente fechar o conteúdo mesmo, isomeria ótica em compostos cíclicos. A gente não precisa ter, né, por exemplo, uma cadeia aberta, né, para dizer que existe isomeria ótica. A gente vai ter carbono quiral em composto cíclico também. Então eu quero analisar aqui, ó, esse ciclopropano e seus ligantes. Né? Então tem dois carbonos aqui que eu quero chamar a atenção. Esse aqui que eu vou chamar de carbono 1 e esse de carbono 2. Esse carbono aqui, de cima, ele está ligado a dois hidrogênios. Se ele está ligado a dois hidrogênios, necessariamente ele não pode ser quiral. Ele está ligado a dois grupamentos iguais. Então, temos aqui o carbono 1 carbono 2. Eu quero analisar os ligantes de cada um desses carbonos. Tá? Então, para o carbono 1, nós temos os dois ligantes que são óbvios, né, que são os dois caras que estão pendurados naquele carbono, que são hidrogênio, tá, cloro primeiro, e hidrogênio. Foi? Então nós temos aqui o cloro e o hidrogênio. São os dois ligantes que são mais facilmente identificados. Né? São os caras que estão pendurados naquele carbono. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que girar, né, nesse composto cíclico no sentido horário e no sentido anti-horário, né, até chegar de volta a esse carbono e ver se esses ligantes são diferentes, né, na sua sequência, nas suas sequências. Então, girando aqui no sentido horário, nós temos para o carbono 1 o ligante que é o CH2, ligado ao CH-CH3 e volta para ele. Tá aqui. No sentido anti-horário, nós temos logo de cara o CH-CH3, CH2 e volta para ele. Então, esse carbono aqui está ligado a hidrogênio, cloro, CH2CH-CH3 e CH-CH3-CH2. São considerados dois ligantes diferentes, então esse carbono 1, ele é quiral. Foi?
Agora, quando a gente analisa o carbono 2, quais são os dois ligantes, né, que são mais fáceis de serem identificados, né, a esse carbono? CH3 e hidrogênio. CH3 e hidrogênio. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai gerar no sentido horário e no sentido anti-horário. Então nós temos aqui o CHCl, CHC ligado a cloro, né? Não, é CHCl no mesmo carbono. CHCl, aqui, CH2 e volta para ele, CHCl, CH2 e volta para ele. Agora, no sentido anti-horário, CH2, CHCl e volta para ele. São 4 ligantes diferentes. Ele é quiral. Foi. E se o exercício perguntasse a respeito de todos os estereoisômeros da molécula? Presta atenção. Se o exercício perguntasse a respeito de todos os estereoisômeros da molécula, a gente deveria considerar os isômeros oticamente ativos e os isômeros geométricos, né? Se você for olhar aqui, ó, ele tem isomeria geométrica, composto cíclico, R1 diferente de R2, sim, R3 diferente de R4, também temos mais o cis e o trans, beleza? Então, se perguntar se estereoisômeros, está perguntando de isomeria espacial como um todo, né? Então, nesse caso, eu teria que juntar a isomeria ótica com a isomeria geométrica e falar de todos os possíveis isômeros. Se perguntar se enantiômeros, a gente consideraria apenas os isômeros óticos. Beleza? Tranquilo? Então, assim, vimos tudo que tem para ver de isomeria ótica. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o caderno de aula. Eu acho importante destacar algumas coisas aqui, tá? Vou apagar essa primeira parte aqui e a gente já volta a falar do caderno de aula. Voltando aqui, né? Queria deixar vocês fazerem alguns exercícios do caderno de aula, mas eu queria também chamar a atenção para alguns detalhes, tá? de algumas dessas questões, né? Por exemplo, alguns exercícios aqui trazem o conceito de substâncias hidrossolúveis e substâncias lipossolúveis. Então, dentro da química orgânica, né, isso se torna mais simples para a gente. Por quê? Porque a gente tem que observar, basicamente, o tamanho da molécula e se ela apresenta muitas ligações de hidrogênio, porque, de maneira geral, na química orgânica, quando a gente tem substâncias hidrossolúveis, é porque ela apresenta um número muito grande de hidroxilas, de carboxilas, basicamente de hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, na primeira questão, né, ela fala assim: analisando essa forma estrutural da vitamina K, nota-se que essa vitamina é, aí tá, ou lipossolúvel ou hidrossolúvel, a molécula é gigante, né? Então, ela tem basicamente, né, duas carbonilas e não tem nem ligação de hidrogênio. Então, a molécula com um número muito grande de carbonos e hidrogênios é derivada de hidrocarbonetos, né? Então, os hidrocarbonetos são todos apolares. Então, a tendência é que essas moléculas sejam muito apolares também, logo lipossolúveis, né? Então, quanto maior a cadeia carbônica, né, menos polar é essa molécula e mais lipossolúvel ela é. Então, a primeira questão fala disso e a questão 5 também, tá? E eu trouxe a molequinha aqui da questão 5, né? E essa eu quero fazer com vocês, que é a seguinte: certa vitamina apresenta as seguintes características: hidrossolubilidade. Então, quando a gente olha as opções, né, e aí você vai ver nas opções que são muitas moléculas que têm um número muito grande de carbonos, né? Então a tendência é que essas moléculas sejam lipossolúveis, né? Então ela fala hidrossolubilidade, insaturação entre átomos de carbono, presença da função álcool e presença de átomo de carbono quiral. Então, dentre as estruturas mostradas, né, só olha aí a questão 5 que quiser ver as opções, aqui nós temos, ó, aqui ainda tem uma outra hidroxila, né? 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Nós temos 4 ligações de hidrogênio em uma molécula que é a menor das 5, né? Então, essa molécula, né, ela é hidrossolúvel, né? É o ácido ascórbico, a gente está falando da vitamina C. Então, aqui essa molécula é polar, né? Então logo ela é solúvel em água, né?
E aí, quais outras características ele falou? Insaturação entre átomos de carbono. Aqui temos dupla ligação entre átomos de carbono, né? Então aqui nós temos função enol, né? Hidroxila ligada a carbono de dupla. Mas ele falou presença da função álcool. Aqui nós temos função álcool, né? Duas, né? Aqui temos um éster cíclico. E presença de carbono quiral, né? E aí, quando ele fala presença de carbono quiral, eu já queria citar a 5 e a 4, né? Por quê? E aí é a dica que eu dou para vocês. Não é certo, tá, gente? Porque o metano, por exemplo, é um carbono tetraédrico. A gente poderia representar o metano assim. Eu poderia representar o metano assim, representando a estereoquímica do carbono, ou seja, a ligação que está furando o quadro, a ligação que está vindo na nossa direção, né? No caso aqui, essa ligação pintada está vindo na nossa direção, a ligação tracejada está indo para dentro do quadro, né? A gente poderia fazer isso, mas de maneira geral, e aí a dica que eu dou para vocês, vocês têm que desconfiar, não é cravar, mas vocês vão desconfiar que quando uma molécula aparece com essa estereoquímica das ligações representadas, fatalmente aquele carbono é um carbono quiral, tá? Grandes chances desse carbono ser quiral. Então aqui nós temos, por exemplo, um carbono que está ligado à hidroxila, a um CH2OH, um hidrogênio, e todo esse grupão aqui. Esse carbono é quiral. Esse carbono aqui também é quiral, né? Lembra que a gente acabou de ver isomeria ótica em carbonos cíclicos? Hidrogênio, esse grupo à esquerda, são os dois grupos ligados a ele, e a gente tem um caminho num sentido, né? Um ligante num sentido e um ligante em outro sentido, tá? Então aqui nós temos dois carbonos quirais. Aí olha a questão 4. A molécula representada na figura é uma substância empregada em medicamentos para tratamento de asma. Essa molécula apresenta átomos de carbono, aí tá, assimétricos ou insaturados, né? A gente até tem insaturados, mas assimétricos que dão origem a isômeros óticos. Então olha aqui, ó. Dois carbonos em que a estereoquímica das ligações está sendo mostrada. Desconfia, aquele carbono é quiral. Mas é para desconfiar, não dá para cravar só com essa representação. Mas quando você olha aqui, ó, hidroxila e hidrogênio, pô, um grupo para a direita e um grupo totalmente diferente para a esquerda, né? Aqui nós temos um CH3, né? E hidrogênio, um grupo para a esquerda, um grupo totalmente diferente para a direita. Nós temos esses dois carbonos quirais. Um desses átomos de carbono, um dos átomos de carbono quiral, né, está ligado a um grupo funcional que pertence à função. A gente até tem álcool aqui também, né? Só que quando a gente olha para a opção que tem álcool, é assimétricos e cistrães. Aí não cabe. Então, assimétricos, isômeros óticos, e um desses carbonos está ligado a um grupo funcional, né, que pertence à função amina. Então, nesse caso, letra D. Tá? Então, nós temos algumas outras questões que são facinhas, né? Tem uma questão discursiva que eu quero que vocês façam. Aí está faltando a questão 2 também, né? Já falamos da 4 e da 5. E é isso. Belezinha, gente? Então, acho que foi. Conseguimos ver tudo aí de isomeria ótica. Fechamos isomeria. A partir da próxima aula, reações orgânicas. E aí, o bicho começa a pegar. Beleza, gente? E aí eu quero todos vocês nas próximas aulas de reações orgânicas. Não é algo que é trivial, não. E eu quero todo mundo prestando atenção nas aulinhas, valeu? Belezinha?